Fala pessoal, tudo certinho? Hoje estou aqui com meu amigo Fábio. Bem-vindo, Fábio. Muito obrigado, Ele vai Samuel. compartilhar com a gente uma experiência muito interessante, que ele é meu conterrâneo aqui de Pelotas, mas hoje mora na Austrália. E pasmem, ele trabalha na Tesla. E tem o patrão, então, Elon Musk. Ele mesmo, o Barbaridade. famoso multibilionário. E eu quero mostrar para vocês o caminho, que foi um caminho muito interessante. Ele foi até militar. Eu cheguei aqui prestando conta, eu paguei 10 aqui numa boa, e ele foi mudando ao longo da vida Certeza. por novas oportunidades que foram surgindo, e isso é saudável, né, pessoal? E hoje ele trabalha numa das maiores empresas do mundo, que é a Tesla, lá na Austrália, né? Então ele vai contar como é que chegou lá, cara? Como é que chegou na Tesla? Foi um longo caminho. Então vamos começar assim contando um pouco da história aqui já de Pelotas, aqui da nossa cidade, né? Me formei em administração de empresas aqui na cidade, na Universidade Federal. Mas nisso eu já estava no Exército, né? Passei no concurso público para sargento do Exército em 2001. Trabalhei durante alguns anos, né, nas Forças Armadas, até 2010 mais ou menos, ali estudando para outros concursos, né, buscando novos caminhos. Passei para Defensoria Pública da União, para um cargo de técnico na Defensoria Pública da União, e lá trabalhei durante mais alguns anos e decidi que era tempo de fazer um intercâmbio, né, dar uma mudada na carreira e aprender inglês, que era um sonho que eu tinha, né. Então, nisso, depois de alguns estudos sobre onde que eu iria ir, onde eu iria estudar, fazer esse intercâmbio, decidi ir para a Austrália, né, por vários motivos. E indo para a Austrália, fui com o meu inglês, que não era nada bom, era um inglês muito Joel básico. Santana, in the left, the right, the middle. Exatamente, né? Básico ali, tentando, né, me comunicar, pedir um copo d'água, algo mais ou menos assim, mas fui, né, com essa coragem, mas fiz um planejamento, né, planejamento financeiro e tudo, né, e decidi para lá, um tempo mais ou menos de 6 meses para estudar inglês. E nisso, estudando o inglês, precisava ganhar dinheiro lá, comecei a trabalhar. Então, como muita gente vai para fazer intercâmbio, começa a trabalhar com várias coisas, experimentar coisas diferentes. E nisso comecei a trabalhar com mecânica lá, né? Oficinas mecânicas e experimentar toda essa parte, né, automotiva, mas relembrando um pouco da minha infância, porque eu cresci numa oficina mecânica junto com meu pai. E nisso eu resgatei todo esse conhecimento, né? Acho que até uns 17 anos eu trabalhei com meu pai. E resgatei todo esse conhecimento lá na Austrália. E trabalhando lá, eu decidi, olha, eu acho que seria interessante eu estudar, né? Fazer um curso para ter esse conhecimento na prática, né? Para melhorar meu currículo também. E decidi fazer isso. Então entrei numa escola, como se fosse um instituto federal no Brasil, mas que ensina a parte de mecânica. Então estudei durante 2 anos lá. E nisso comecei a fazer estágios, trabalhar na área. Mas eu gosto muito de tecnologia também. E nisso eu comecei a buscar como que eu vou trabalhar mais e mais com tecnologia, com a parte de diagnóstico. Então comecei a projetar lá na frente essa parte da carreira, né? E o que que eu vou fazer? Então eu trabalhei em Volkswagen, trabalhei em outras empresas da área, mas eu pensei, eu gostaria de trabalhar com carro elétrico, porque o carro elétrico ele tá vindo, né? O carro híbrido tá vindo. Esse carro é uma tecnologia, é uma inovação que não tem como evitar, mesmo que a gente muitas pessoas falem, né, prós e contras, a tecnologia tá vindo. Então eu decidi ir para essa área e comecei a estudar e decidi, eu quero trabalhar numa empresa que me traga esse conhecimento, porque como é um conhecimento muito novo, eu não conseguia cursos que me capacitassem para trabalhar com o carro elétrico. Já sabia trabalhar com o carro, já tinha esse conhecimento, né, formal para poder trabalhar na Austrália, mas eu não tinha esse conhecimento do elétrico, que é uma tecnologia diferente do carro normal, do carro a combustão. E com isso eu comecei a buscar onde que eu iria trabalhar. Claro que a Tesla é a primeira empresa, né, que a gente busca. E a primeira vez que eu apliquei, fiz uma aplicação para poder trabalhar na Tesla, eu vi a vaga anunciada, eu não tinha me formado ainda. E nisso a Tesla me ligaram da parte de Human Resources, né, do RH da Tesla, dizendo, olha, a gente não vai poder te aceitar porque tu não tem esse conhecimento ainda, não está formado aqui. Tudo bem, segui minha formação, mas não parei por aí. Resolvi insistir. Na segunda tentativa que eu fiz era para um mecânico, porque a Tesla tem uma particularidade de alguns trabalhos poder fazer na casa do cliente.
né? Porque a gente está falando de quase um computador com rodas, né? Que dá para fazer uma manutenção remota e dá para fazer muita coisa na casa das pessoas. Então eu decidi fazer essa aplicação. Passei por uma fase, passei pela segunda fase, eles disseram, olha, tu não tem muito conhecimento aqui da região e tal, talvez não seja essa bem a posição que a gente precise, ou que tu vai te encaixar. Tudo bem, aceitei que não era a minha vez ali ainda, né? Com isso, eu decidi que eu precisava de algo maior, eu precisava juntar todo o meu conhecimento num lugar só. E com isso, eu fiz um planejamento como? Eu preciso compilar o meu currículo em um lugar, que foi a rede social LinkedIn. Eu juntei todo o meu currículo lá, todo o meu conhecimento, e comecei a convidar várias pessoas da Tesla para fazer parte ali das minhas conexões. Então as conexões aí são muito importantes, né? Começam a ter uma importância gigantesca. E aí comecei a convidar muitas pessoas, e teve um caso interessante que já foi da ousadia, né? Porque eu vi que na minha cidade surgiu uma vaga, né, para mecânica, a que eu queria mesmo. Uma vaga só precisava de uma, era só o que eu precisava. Era aquilo. Eu vi que o gerente foi promovido a gerente regional. E com isso eu mandei um parabéns, mas não foi aquele parabéns só Isso um no parabéns. LinkedIn? No LinkedIn. Não foi só um parabéns, eu mandei um parabéns, olha, que legal, isso deve ter sido um salto na tua carreira, algo assim. E eu não conhecia a pessoa. Mas foi um ato ousado. E com isso o cara me respondeu. Ele me respondeu e ele mandou, olha, muito obrigado, não sei o que, claro que foi, trabalhei bastante, que legal, muito obrigado. E nisso ele me abriu uma porta, porque eu estava fazendo uma aplicação. E isso eu respondi para ele dizendo, acabei de fazer uma aplicação para a Tesla, coloquei meu currículo lá, por favor, dê uma olhada no meu currículo, gostaria muito de fazer parte dessa instituição e tal, fazer parte. E nisso ele me respondeu de novo, dizendo, olha, eu vou dar uma olhada. E eu, que legal, mas assim, eu não sabia se aquilo ali ia me levar adiante ou não ia. Mas de qualquer forma, me ligaram. Deu uns 2 dias depois, me ligaram do RH da Tesla, e nisso dizendo, olha, a gente olhou teu currículo, gostou do teu currículo, queria conversar contigo. E mais importante, a gente teve uma indicação tua aqui, de um gerente regional da Tesla, um cara que eu não conhecia, mas que eu tive a ousadia de mandar para ele e apresentar meu produto. Então, como que eu ia apresentar? Imagine vocês que eu estava chegando, não estava bem chegando na Austrália, mas eu estava criando o meu portfólio ali. Sim. Eu tinha que me apresentar. Então, para mim, aquela relação, seja uma relação de uma pessoa que eu conhecia, uma pessoa que tu não conhece, mas assim, me apresentei de alguma forma para ele. E isso fez muita diferença. E aí passei pelos outros testes, outras entrevistas, e fui aprovado. E comecei a trabalhar. E no futuro acabei conhecendo, cara. Então foi legal. isso. Antes de eu te fazer uma pergunta para além disso, claro. Olha que legal, pessoal. Resiliência. É saber que vou chegar lá, mas se tu ficar sentado no sofá esperando que a Tesla venha bater na tua porta, nesse caso, não. Então ele foi, ele insistiu, ele recebeu um não. Mas falou, mas eu quero, vamos tentar, vamos fazer conexão, vamos se informar. E conseguiu. A partir disso, imagina, pessoal, quantas pessoas, quantos alunos falam assim, não, mas parei, eu sou, sei lá, me formei em engenharia ou medicina, só que tu fica todo, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Cara, vai dar as caras, velho. Dá as caras, luta, bate na porta lá, insiste. Tudo. Até porque isso é uma característica que as empresas querem, alguém que seja ativo na coisa. Ou seja, pô, eu não vou esperar as coisas acontecer, eu vou buscar as coisas acontecerem, fazerem acontecer, entendeu? Essa é extremamente interessante para todos os nossos alunos, para todas as áreas. Mas aí, Fábio, tu entrou na Tesla. Como é que foi o primeiro dia de trabalho? Assim, o que tu faz lá? Conta agora do teu dia a dia de lá. Claro, explica. Assim, a Tesla é uma empresa muito interessante de trabalhar, é uma empresa que trabalha com inovação, né, uma startup. Então, a gente pensa uma startup, às vezes uma companhia pequena, que trabalha só com poucas pessoas, naquele ambiente de inovação. Não, ela é uma companhia gigantesca, com tecnologia de ponta, a gente trabalha com inovação o tempo todo. Então, assim, para quem gosta de tecnologia e de inovação, é o ponto principal. Claro, tem muita pressão de trabalho, claro, tem como qualquer empresa, mas assim, é um ambiente muito legal de trabalhar, é um ambiente muito bacana de trabalhar. Eu sou especializado na parte de mecatrônica, eu trabalho na parte mecânica, eletrônica e elétrica dos carros, eu trabalho com a manutenção e diagnóstico, né? Já subi alguns níveis lá na empresa, então trabalho muito mais com diagnóstico do que com a manutenção, que hoje em dia também é muito ajudado por inteligência artificial. Diagnóstico é tipo, o carro tá meio capenga, ali ele encontra... Exatamente. Por exemplo, a gente está trabalhando com tecnologia, um carro e tecnologia. Então, como tu vai ligar um carro da Tesla hoje?
tu vai ligar ele com o teu aplicativo, né? Tu não vai ganhar uma chave formal quando tu ganha o carro, tu liga o aplicativo, tu aciona todos os comandos do teu veículo no aplicativo, tu abre uma ordem de serviço se o teu carro teve um problema no aplicativo. Então, no momento que tu, vamos dizer assim, tu abre uma ordem de serviço no aplicativo, a própria inteligência artificial, que se chama MacGyver, ela já começa a conversar contigo para tentar saber o que está acontecendo com o teu carro, porque o cliente não necessariamente precisa saber o que é, qual o problema. Ele sabe que tem um barulho no carro. E nisso o MacGyver já vai começar a apontar o problema. Até chegar um ponto que o MacGyver vai dizer, olha, com tantos por cento de certeza, é esse o problema. A gente pode resolver esse problema remotamente. O cara arruma o carro, pode arrumar o carro à distância. À distância. Então ele abre uma ordem de serviço e manda para nós. Nesse momento a gente entra em contato com o cliente e a gente acessa o carro do cliente. E resolve muita coisa, às vezes de atualização, uma questão de conexão, sei lá, ar-condicionado, qualquer coisa, entretenimento, GPS, qualquer coisa, né? Localização. Se for algo que não der para a gente resolver remotamente, for algo que precisa de uma troca de uma peça pequena, vai um técnico na casa da pessoa para resolver esse problema, ou caso seja um problema com uma peça que precise da assistência, que tenha que levar o carro para arrumar na oficina, o próprio MacGyver já faz a encomenda da peça. MacGyver, eu vou me acostumar. Ele já faz a encomenda, a peça já vai chegar antes do cliente chegar. Então, quando o cliente chegar, a gente vai conseguir arrumar o carro dele. Então, é um negócio bem interessante, porque assim, é uma empresa que tem muito, muito, muito foco no cliente. E assim, foi difícil encontrar isso em outros lugares, assim, eu não encontrei, na verdade, com tanto foco assim, na satisfação do cliente. A gente trabalha com isso, assim, sabe? E é interessante assim, trabalhar lá, porque é um lugar que a gente não está trabalhando mais com aquele carro antigo que tu ligava e aí depois de 10 anos tu ligava, ele estava sempre a mesma coisa. É um carro que precisa de atualização. Assim como o nosso telefone celular hoje precisa, né? Ele vem novas características, novas funcionalidades a cada atualização, o carro também vem com isso, né? Então essas funcionalidades estão vindo, o carro já está dirigindo sozinho, né? Na própria Austrália já está dirigindo sozinho hoje, com o motorista sentado, com o cinto afivelado, né, com atenção, o carro já está fazendo tudo sozinho, não precisa tocar em nada, né? Mas já tem outros lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, que já está sendo testado, outros aplicativos, que o carro está indo sem ninguém dentro. Né? Então é uma tecnologia que vem e ela... Então porque assim, é difícil. No Brasil tem alguém que trabalhe aqui do Brasil, tu sabe? Eu sei, assim, procurando nas redes sociais, tem 2 oficinas principais, assim, especializadas. Na verdade, assim, são oficinas que se especializaram nisso, né? Mas carro elétrico, no caso. Em carros elétricos, e eles trabalham com Tesla, eles consertam, porque os Teslas que tem no Brasil, eles são todos importados. Assim, porque não tem a Tesla no Brasil. Não, a Tesla não está instalada no Brasil, tem carros importados, as pessoas importam, então as pessoas vão ver carros na rua, alguns carros na rua, mas eles são todos importados. E claro, tem que ter alguém que faça a manutenção. Exatamente, são pessoas que se especializaram, né, por conta própria, oficinas que foram estudando e tal, e hoje fazem essa manutenção por conta delas. Né? E então trabalhar porque o Elon Musk é uma figura icônica mundial e polêmica, né? Ele mas assim, trabalhar na empresa, ele valoriza os funcionários, não estou falando nem só da Tesla, de Neuralink, ele tem também. Starlink, SpaceX. Vai para Marte. É bom trabalhar na empresa desse cara? É bom trabalhar na empresa, é uma empresa que investe muito no conhecimento, investe muito na parte de nossa educação e capacitação. Então investe muito, assim, uma empresa que eu também não encontrei isso em outros lugares, assim. Tu vê, a empresa, ela ajuda os funcionários a crescer na carreira. Exatamente. Porque é bom para a empresa também. Queria que tu contasse rapidinho, só a curiosidade lá, porque hoje tu e tua esposa já são cidadãos da australianos, né? Conseguimos como é que conseguiu isso aí? Quem é que te ajudou nessa? Olha, foi a Tesla que nos patrocinou, né? Porque assim, tem vários meios de ficar na Austrália, conseguir a residência australiana, que foi que a gente conseguiu agora em outubro desse ano. 6 anos que eles estão lá. 6 anos e meio, quase 7, né? Então tem vários meios, né? Mas um dos meios é com um sponsor, né? O famoso sponsor. E esse sponsor foi a Tesla que fez para nós, né? Então quando chegou o momento ali que a gente precisava fazer essa aplicação final, né, depois que eu tinha todas as minhas qualificações ali, eu acessei a Tesla, disse, olha, eu preciso disso para ficar. E obviamente que a Tesla também não ia dar isso de graça, assim, de uma maneira
vamos fazer uma análise desse funcionário, dessa pessoa que trabalhou para nós, claro, se é uma pessoa capacitada, né? Até porque a própria Tesla tem que justificar para o governo australiano se eu sou bom o suficiente para trabalhar lá, e eles têm que justificar por que eles não estão contratando um australiano, né? E estão me contratando. Então, assim, o meu próprio gerente fez toda a análise da minha performance, tudo que eu trabalhei, né, tudo que eu estou desenvolvendo, todos os cursos que eu já fiz, que a empresa investiu, né, na minha formação, e aí nisso eles fizeram esse sponsor e aí foi garantida a nossa residência australiana. Viu? O cara teve que fazer o dobro de esforço porque o nativo lá teria uma preferência, né? Exatamente. E teve que trabalhar o dobro. Isso serve para todos nós, pessoal. Se você está estudando, quero passar em medicina, professor. Se tu não estudar, tu não vai passar, não tem segredo, cara. Tudo na nossa vida é esforço. Um pouco de sorte sempre, claro, mas muito é esforço. Às vezes tem aluno de 40 anos que fala, professor, eu tô velho para estudar, para ir tentar trabalhar. Pô, 40 anos, velho, te dá uma banana aqui. Pensa comigo, tu entra pra faculdade de 40 anos, te formou 45. Tu tem mais 40 anos de vida. Exatamente. Então para de te achar velho, com 60, com 70 anos pode fazer, porque o resto da tua vida tu vai ser aquilo que tu tá escolhendo. Então não te acomoda, velho. Para de ser preguiçoso nesse sentido. Eu sei, tá? Tem realidades diferentes. Óbvio, tem gente que tem que trabalhar todo dia e tal. Mas o que a gente sempre tem que pensar assim, frente à tua realidade, o que eu posso fazer um pouquinho melhor hoje, um pouquinho melhor amanhã para me tornar cada vez um profissional melhor. Então isso a gente tem que pensar desde a época do estudante, cara. Tu já tem que pensar assim, na faculdade, é a tua profissão ali, provavelmente, que tu vai seguir. Então tu tem que ser um bom aluno, tu tem que fazer as conexões, que o Fábio, que a Francine, que está aqui também falou, os vídeos estão tudo por aqui, tudo conectado aqui, né? Então, pessoal, pega esse exemplo aí do Fábio, que saiu de Pelotas, passou em concurso, se formou aqui na Universidade Federal de Pelotas, a mesma que eu me formei em Biologia, foi do Exército, passou qual é o outro concurso que tu fez depois? Defensoria Pública. Defensoria Pública. Então olha tudo que ele foi passando, foi escalonando, falando, poderia muito bem estar acomodado aqui, não, mas será que eu não posso melhorar um pouco? Exatamente. Na minha perspectiva, às vezes a gente não fala nem do financeiro, porque o financeiro não é tudo, tem que estar feliz no que tu quer. Exatamente. Fazer medicina por dinheiro, tu pode até ganhar dinheiro, cara, mas tu vai ser infeliz, velho. O mais importante é ser feliz, então faz dinheiro, mas seja feliz em primeiro lugar. É melhor tu ser feliz com 10 mil do que infeliz com 20 por mês. Não adianta ter montanhas de dinheiro, porque é muita cultura, quanto mais dinheiro, mais feliz. Não é absolutamente verdade, absolutamente. Uma das motivações que me levaram a fazer isso, a mudar, a ir para a Austrália, era realmente assim, porque eu trabalhava na defensoria, que realiza um trabalho muito legal para a sociedade, mas eu não estava muito satisfeito com o trabalho que eu fazia, isso era particular, era meu. Então, assim, por isso eu decidi mudar. E um detalhe também interessante, que quando eu fui para a Austrália, eu fui aprender o inglês, eu tinha 38 anos, né? Eu tô com 45 hoje, e a minha aplicação para residência australiana, ela só pode ser aplicada até os 45. E eu apliquei com 44. Então eu fiz tudo que podia dentro desse tempo. Então eu tive um planejamento dentro desse tempo, entre os 38 e os 44. Né? Eu tive que fazer essa escola, eu tive que aprender inglês e tive que fazer essa parte do sponsor com a empresa, né? Então eu tive que ter um planejamento ali, mas nada de me... ficar parado só porque eu tinha 38, só óbvio, nada disso. Isso aí também é questão cultural. Exatamente. Cara, questão cultural não, tu com 20 tem que estar casado, com filho e na profissão que tu vai ficar o resto. Cara, tu pode sair fora da casinha, cara, tu pode mudar de vida, tu pode mudar aos 60 se tu quiser. Desde que, óbvio, tem que ter um planejamento. Não vai, vou mudar, vou largar tudo, vou virar jogador de videogame. Meu sonho mas tentaria, tem os canais de videogame, mas faz com calma, faz com planejamento, mas não tenha medo de inovar, de mudar. Eu acho que essa é a grande dica. E, Fábio, assim, muito legal. Não sei se tem mais alguma curiosidade. Tu vai pra Marte com o Musk lá ou não? Olha, já recebi um convite, não tô brincando. Mas é interessante, ele é um cara ele é um cara excêntrico, ele coloca a ideia dele em todos os projetos dos carros, de todas as empresas dele. Ele é um cara que está sempre muito presente em todos os projetos. Na verdade, eu não sei como ele consegue dormir, não descansa, porque sempre tem. E, inclusive, a gente recebe e-mail dele. A gente recebe e-mail corporativo dele, assim, com a escrita dele mesmo, que, poxa, é um cara do nível dele, de tantas empresas que ele comanda, né? O cara tem tempo para mandar e-mail, às vezes, né? Falando algumas diretrizes, o que o pessoal tem que fazer e tal. Mas, de maneira geral, é um cara assim, pensa pra frente, tem um plano e é bem legal trabalhar na empresa dele. Eu acredito que nas outras também seja assim, bem interessante. Porque assim, eu falei, ele é polêmico, mas eu acho necessário ter um cara assim para movimentar algumas áreas que outros não fariam, entendeu? É claro, a gente pode
discutir em outro momento se questão do montante de dinheiro que tem, que não tem, que deixa de ter, tem muitos problemas aí, isso é mundial, né? Mas a questão de ser um cara que pensa fora da casinha, isso é importante pra civilização, cara. Você assiste Interstellar, ou Interestelar, né, que a gente fala, é um filme que a Terra tem que sair da Terra. Tipo assim, é num futuro qualquer aí, tá? Mas pode um dia acontecer, não necessariamente da gente ter que sair da Terra, mas ter que se reinventar, velho. E se não tiver alguém pensando nisso antes, hoje, como é que vai ser depois de 50, 100 anos? Não dá. Tá bom? O Fábio vai ter também todas as redes sociais dele. Aqui, tu não é muito de Instagram, essas coisas? O teu movimento é muito Não sou muito, mas LinkedIn sim, pode entrar em contato comigo lá, pode pedir contato, que lá também faz conexão. Conexão muito legal, tem muitas conexões lá e a gente pode fazer, trocar ideia, não tem problema nenhum, entrem lá. Essa é a ideia. Valeu, Fábio. Obrigado. Muito obrigado aí por compartilhar essa experiência que eu acho fantástica, assim, ontem eu já conversando com ele, tendo essa ideia de fazer esse vídeo, falei, cara, a gurizada são exemplos, velho. O que eu quero trazer aqui no canal, nesse quadro, é exemplos de pessoas que fizeram escolhas e que transformaram sua vida por essas escolhas. Às vezes escolhas erradas, às vezes certas, mas são experiências de vida, vida real, pessoal. É isso aí. Tamo junto, grande abraço e até mais. Muito obrigado, Daniel. Beleza.